Numa cidade pequena e pacata, onde os rumores correm rapidamente e a vida parece continuar sem grandes perturbações, Clara vivia numa bolha de rotina, tranquilidade e segredos. Era uma cidade onde os vizinhos se cumprimentavam educadamente, onde as crianças brincavam nas ruas de paralelepípedos e onde os cafés eram o centro das discussões matinais. Mas por baixo desta aparente paz, a cidade tinha suas coisas não ditas, os seus julgamentos discretos e as suas sombras invisíveis. Os moradores observavam, gostavam de uns e desconfiavam de outros. Clara, embora jovem e de aparência alegre, sentia muitas vezes que esta tranquilidade escondia expectativas implícitas e uma pressão constante para se conformar com o que a sociedade esperava dela. Aos 28 anos, Clara tinha tudo o que alguém poderia desejar. Um pequeno apartamento num bairro tranquilo, um emprego estável numa livraria local e um noivo, Javier, a quem ela amava profundamente e que parecia ser a âncora do seu mundo. Eles se conheceram ainda adolescentes, numa noite de verão onde tudo parecia possível, onde os sonhos eram maiores que a realidade. Javier era sua base, sua segurança, seu parceiro ideal. Mas por trás desta imagem idílica, Clara carregava um fardo pesado, um segredo que ela não compartilhou com ninguém, nem mesmo com Javier. Ela estava grávida de gêmeos. A princípio, a notícia encheu-a de alegria, uma alegria doce e luminosa, como a luz de uma manhã de verão. Mas aos poucos esse brilho foi se dissipando, afogando-se nas sombras da realidade. Clara sempre quis ser mãe, mas não imaginava que esse momento chegaria em circunstâncias tão difíceis. A gravidez, embora maravilhosa por si só, perturbou um equilíbrio já frágil. Os 2 filhos foram um presente, mas também um fardo. Clara e Javier não estavam preparados para esta responsabilidade. A sua situação financeira era instável e o seu futuro incerto. Javier trabalhava meio período em uma pequena oficina mecânica, enquanto Clara, embora apaixonada por livros, mal ganhava o suficiente para sustentá-los. O estresse constante das contas não pagas, o aluguel cada vez maior de apartamentos e os sonhos de uma vida melhor que pareciam desaparecer a cada dia foram se acumulando, até que a ideia de uma solução radical começou a tomar conta de sua mente: o aborto. Não foi uma decisão que ela tomou de ânimo leve. Ela sabia que se escolhesse esse caminho, nada seria como antes. Tal escolha, por mais necessária que lhe pareça, levaria consigo uma parte de sua alma, um fragmento do que ela esperava ser um dia. Mas no seu coração, a incerteza, o medo de não poder dar a estas crianças a vida que mereciam, levou a marcar uma consulta na clínica. O alívio temporário de uma vida sem esta pressão constante parecia ser a única opção viável. Um futuro sem sacrifícios intermináveis, sem olhares de julgamento, sem escolhas impossíveis. Mas todas as noites o peso dessa decisão a atormentava, impedindo-a de dormir, invadindo sua mente de dúvidas. Naquela manhã de sábado, enquanto se preparava para sair para a clínica, algo dentro dela mudou. O céu cinzento, carregado de nuvens, parecia refletir seu humor. Ela rapidamente pegou seu casaco e saiu, seus passos ecoando nas pedras do bairro. O mercado de sábado de manhã estava movimentado, como sempre, com barracas vendendo legumes frescos, flores coloridas e gritos de vendedores divulgando seus produtos. Mas hoje a agitação parecia distante, quase irreal. Clara caminhava numa espécie de torpor, com a mente confusa pela decisão a tomar. Então, passando perto da entrada do mercado, viu algo que imediatamente lhe chamou a atenção. Uma pequena barraca de clarividência, diferente das demais. Era uma barraca simples de tecido vermelho, parecendo um pouco deslocada entre as barracas de frutas e verduras, mas foi essa placa de madeira que chamou sua atenção. Seu futuro espera por você, venha descobrir o que ele reserva. Essas palavras, escritas à mão, quase pareciam implorar para que ela se aproximasse. Clara parou abruptamente. Ela nunca acreditou em horóscopos, cartas de tarô ou clarividentes, mas hoje um estranho pressentimento levou a cruzar a soleira desta tenda. O interior da tenda estava escuro, iluminado por velas perfumadas que emitiam uma luz suave e quente. O ar estava repleto do perfume de jasmim e lavanda, e uma música pacífica flutuava na atmosfera, como uma canção distante. Clara deu um passo à frente timidamente, os olhos se adaptando à luz fraca. Uma senhora idosa, envolta num véu escuro, levantou-se quando ela entrou e olhou-a intensamente, o seu olhar azul gelado perfurando a alma de Clara. Suas mãos enrugadas seguravam uma bola de cristal, mas era seu olhar, insondavelmente profundo, que a perturbava. Eu sabia que você viria,
disse a vidente com voz calma, mas firme, como se tivesse visto Clara antes mesmo de ela entrar. Não foi uma simples observação, mas uma certeza, uma verdade afirmada com tal segurança que Clara ficou impressionada. Ela imediatamente se sentiu inquieta, como se algo no ar daquela tenda tocasse sua alma de uma forma que ela não conseguia explicar. Seus pensamentos ficaram confusos, e por um momento, ela hesitou sobre a veracidade do que acabará de vivenciar. Clara, um pouco hesitante, sentou-se em frente à vidente, com a cabeça cheia de dúvidas e confusão. Ela não acreditava muito nas artes divinatórias, nem em previsões baseadas em símbolos místicos. Ela sempre preferiu confiar no que podia ver, tocar, compreender logicamente. Mas algo naquela velha a atraiu, algo indescritível que a fez ficar ali, ouvindo, apesar de tudo. Talvez fosse o calor suave da luz das velas, ou talvez fosse a calma quase misteriosa que emanava da sala. Havia algo profundamente calmante, como se a vidente fosse uma presença carinhosa pronta para lhe oferecer as respostas que ela buscava desesperadamente, mesmo sem saber. Por que você está com medo? Perguntou a vidente, seu olhar penetrante examinando Clara antes que ela pudesse responder. A pergunta, simples mas penetrante, fez Clara tremer. Como essa velha sabia? Foi apenas um golpe de sorte, uma intuição? Ou havia algo mais? A vidente, sem esperar resposta, continuou, com voz fluida e calma, quase melodiosa. Você está numa encruzilhada onde o futuro parece vago, incerto. Clara sentiu-se apanhada num turbilhão interior. Parte dela queria correr, levantar-se e sair daquela tenda, mas outra parte, mais profunda, sentiu um puxão estranho, como se seus pés estivessem enraizados no chão. Porque ela sentia essa necessidade irreprimível de ouvir esse estranho, de prestar atenção às suas palavras. Ela se forçou a respirar lentamente para acalmar a agitação em sua mente. A vidente, como se sentisse a indecisão de Clara, respirou fundo. Suas mãos delgadas, marcadas pelo tempo, pousaram suavemente sobre a bola de cristal, fazendo-a brilhar à luz das velas. Um silêncio instalou-se na tenda, pesado e quase sagrado. Clara observava, cativada, como se o mundo ao seu redor fosse aos poucos se dissipando, restando apenas aquela velha e o mistério que ela parecia querer decifrar para ela. Vejo 2 vidas pela frente, disse ela finalmente, com uma voz profunda e solene. Mas estas não são vidas que ainda foram vividas. São como sombras no seu futuro, possibilidades. E você está diante de uma escolha. Ela fez uma pausa, seus olhos azuis intensos encarando Clara como se tentasse ler as profundezas de sua alma. E esta escolha não é apenas uma questão de decidir entre sim e não. Não. Esta escolha, Clara, é maior. Pode muito bem moldar não só o seu futuro, mas o de muitos outros. Pode abrir ou fechar portas que você ainda nem viu. Clara ficou ao mesmo tempo fascinada e aterrorizada. O que você está falando? Ela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. A incompreensão tomou conta dela. O que ela quis dizer com tudo isso? Vidas que ainda não haviam sido vividas. Uma escolha que parecia muito maior do que ela imaginava. A vidente sorriu misteriosamente, um sorriso quase triste, mas gentil, e estendeu lentamente uma carta de tarô que teve o cuidado de embaralhar. Clara olhou para ela com espanto. A carta mostrava uma mulher grávida, cercada por estrelas brilhantes e luz divina, uma aura protetora que a rodeava. A cena retratada no cartão parecia irreal, como um sonho tomando forma diante dela. Não é um acidente, Clara, disse a vidente com uma gentileza inabalável. Você carrega dentro de você um grande destino. Esses gêmeos, essas 2 vidas crescendo dentro de você, eles não estão aí por acaso. A chegada deles irá atrapalhar não apenas a sua vida, mas a de muitos outros. Eles são uma chave, uma porta para algo maior. Mas se você decidir removê-los antes de seu nascimento, você corre o risco de fechar esta porta para sempre, negando-lhe acesso a um novo mundo. Clara sentiu um choque, uma onda de emoções contraditórias que a dominaram. Seus pensamentos foram afogados pelo peso desta revelação. Mas não posso ficar com eles. Não estou pronto. As palavras quase lhe escaparam por conta própria, cheias de medo e dúvida. Suas pernas tremiam embaixo dela, suas mãos suavam e uma angústia profunda invadiu sua mente. O clarividente, com infinita paciência, colocou sobre a sua mão tranquilizadora
um gesto calmo mas impregnado de sabedoria. A vida não espera até que você esteja pronto. Ela encontra o seu caminho, esteja você pronto ou não. O que estou lhe oferecendo, Clara, não é uma escolha fácil. Mas convido você a olhar além do seu próprio conforto e dos seus medos. Se você escolher ficar com essas crianças, verá sua vida transformada. Sim, haverá desafios. Haverá noites de incerteza, dias de luta. Mas também haverá bênçãos que você não pode, nem consigo imaginar. Clara fechou os olhos por um momento, as mãos tremendo. As palavras do clarividente ressoavam em seu coração como um eco distante, mas seu peso era imenso. Ela revive sua vida com Javier, seus momentos compartilhados, suas risadas, seus projetos comuns. Ela pensou no futuro incerto, no medo de falhar, mas também na inocência destas duas vidas por nascer. Eles ainda eram tão frágeis, tão dependentes dela. Mas algo dentro dela estava começando a mudar, a acordar. Esses filhos, esses gêmeos, talvez fossem muito mais do que uma responsabilidade. Eram uma promessa, uma chance, uma possibilidade que ela ainda não havia compreendido. Ela respirou fundo, tentando se libertar das garras de seus pensamentos confusos. A vidente, ainda em silêncio, parecia esperar, paciente e carinhosa, como se soubesse que Clara precisava desse tempo para enfrentar os próprios medos. Você não está sozinho nesta jornada, disse a vidente, com a voz calma e composta, como se tivesse ouvido os tumultos na mente de Clara. Você encontrará força através do amor e da sabedoria que o rodeia. Mas saiba disso, se você escolher esse caminho, você será guiado. O mundo ao seu redor mudará, mas somente se você fizer essa escolha. Estas palavras ecoaram na mente de Clara, carregadas de significado e de promessas incertas. Ela sentiu, bem dentro de si, um calor estranho, como se o universo lhe enviasse um sinal que ela não poderia ignorar. Mas, ao mesmo tempo, o medo invadiu seu coração. Fazer esta escolha significou desapegar-se das velhas certezas, dos sonhos ingênuos de uma vida simples e sem convulsões. Ela teve que aceitar o desconhecido, assumir um risco colossal. E ainda assim, algo no fundo de sua alma lhe dizia que esse caminho era o que a levaria à transformação, a algo maior do que ela havia imaginado. A vidente, enquanto a fitava com seus intensos olhos azuis, parecia esperar uma resposta, mas Clara não a tinha. Ela só podia aceitar a dura verdade do que acabará de ouvir, a promessa implícita de que não estaria sozinha nesta jornada, embora, naquele momento, tudo parecesse tão assustador, tão incerto. Escolha com sabedoria. Clara, você tem o poder de moldar seu futuro. Mas lembre-se, nada é fácil. Esta jornada será um teste, mas também um despertar. Clara levantou-se lentamente, a mente ainda nebulosa, como se uma névoa persistente envolvesse seus pensamentos. Obrigada, ela sussurrou, com a voz embargada de emoção, antes de sair da tenda. Cada passo que ela dava para sair parecia pesar uma tonelada, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela parecia ter mudado. A decisão ainda não estava tomada, mas ela sabia que o caminho que tinha pela frente não seria mais o mesmo. A dúvida permanecia, mas a incerteza do futuro já não tinha o mesmo poder sobre ela. Os dias seguintes foram marcados por longas reflexões interiores, noites sem dormir, onde Clara se viu de frente para si mesma, no silêncio do seu apartamento. Ela conversou com Javier em busca de respostas, compartilhando suas dúvidas e medos. A conversa deles foi longa e cheia de emoções. Eles conversaram sobre seu futuro, o que significaria receber esses gêmeos, seus sonhos como casal, suas expectativas de vida. Javier estava lá, seu amor inabalável em seus olhos, mas o medo também estava escrito ali. Não sei se estamos prontos, disse ele, olhando profundamente para ela, mas sei que estaremos lá, juntos. Não importa o que o futuro nos reserva. Clara sentiu a verdade de suas palavras penetrar nela. Ela sabia que ele estava certo. Ela não estava pronta, e talvez nunca estivesse, mas não conseguia mais correr. Os gêmeos não eram apenas parte dela, mas também parte de sua história compartilhada. Eles carregavam os traços do seu amor, dos seus sonhos e das suas esperanças, e ela não podia ignorá-los. Eles já estavam lá, em sua barriga, e escolher deixá-los ir significava negar uma parte de si mesma. Eles perceberam que não podiam simplesmente fugir da responsabilidade, fugir dos desafios. A decisão não foi fácil,
Mas foi necessária. Foi o seu nascimento, o seu crescimento, os seus sacrifícios para fazermos juntos. A partir daquele momento, eles estavam prontos para enfrentar tudo que a vida lhes lançasse, até mesmo o desconhecido. Vamos chegar lá, Clara. Vamos amá-los como deveríamos, não importa os obstáculos, garantiu Javier com a voz cheia de convicção. Finalmente, Clara tomou sua decisão. Ela opta por ficar com os filhos. Ela escolheria dar-lhes uma chance na vida, nutri-los com o amor e a proteção que poderia oferecer-lhes. Ela os deixaria ver o mundo, com seus próprios olhos, mesmo que ela não soubesse o que o futuro reservava. Foi uma escolha difícil, uma promessa feita não apenas a essas vidas que cresciam dentro dela, mas também a si mesma, para enfrentar seus medos, para transcender a si mesma. Algo dentro dela havia despertado, um chamado que seu coração não podia ignorar, um eco do mundo e de seu destino. Ela sabia que não havia como voltar atrás. Alguns meses depois, Clara e Javier estavam juntos num quarto de hospital. A espera foi intensa, as mãos entrelaçadas, pressionadas uma contra a outra, a respiração suspensa. Amor, angústia, esperança, tudo misturado. As horas pareciam dias, e cada contração, cada momento de dor os aproximava um pouco mais do momento decisivo. Mas eles não estavam mais sozinhos. Eles estavam juntos, unidos, prontos para acolher o que haviam criado juntos. Quando os gêmeos finalmente chegaram, Clara sabia, no fundo do coração e nas entranhas, que aquela decisão tinha sido a certa. A dor do parto se dissipou num instante pela pura alegria que ela sentiu ao ver seus rostinhos. Eles estavam ali, reais, vivos, e eram fruto da sua escolha, do seu amor, da sua força. Ela não estava sozinha. Os gêmeos cresceriam e, com eles, Clara e Javier aprenderiam a navegar neste mundo complexo. Mas o mais importante é que Clara sabia que tinha escolhido seguir o caminho que, embora difícil, abriria as portas para uma vida cheia de sentido e de novas oportunidades. Os desafios seriam muitos, mas agora eles tinham um objetivo comum: a família. O clarividente talvez estivesse certo. Às vezes as decisões mais difíceis são as que nos transformam, pensou Clara enquanto embalava suavemente um dos seus filhos nos braços. Eles nos obrigam a abraçar o nosso verdadeiro destino, a nos libertar das cadeias da incerteza. E nesta escolha Clara encontrou uma força que ela não sabia que tinha. Ela nunca mais seria a mesma.